O programa diário de oração aqui pela Rede Século XXI está levando até você a Palavra de Deus e nessa semana, de uma maneira muito especial, aquela passagem bíblica dos discípulos de Emaús. Nós vimos ontem, até o momento em que esses discípulos resolvem sair de Jerusalém e ir lá para o seu povoado. E no início desta caminhada, Jesus que se coloca no meio dos dois. Só que, claro, eles não reconhecem Jesus porque, segundo o texto, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, eles estavam como que se tivessem, melhor dizendo, com os olhos vendados. Não tinham a percepção daquela realidade que estava ao seu redor. Então, por isso que hoje nós vamos dar um próximo passo nessa reflexão e ir para outra parte desse trecho bíblico que muito tem a nos dizer neste dia. Jesus, ele se coloca junto com esses dois discípulos. E aí que está a grande diferença de todo esse trabalho. Sabe por quê? Jesus se coloca ali e pergunta para eles assim: por que é que vocês estão tristes? O que é que está afligindo o coração de vocês? O que é que está acontecendo aí dentro que deixa vocês com esse semblante angustiado? E claro, esses discípulos olham para aquele homem e dizem assim: mas espera aí, você é o único que não está sabendo o que aconteceu esses dias atrás aí? E ele diz: não sei. E eles começam a comentar, a narrar um pouco aquilo que havia acontecido, dizendo para esse homem assim: olha, nós estamos muito decepcionados, porque nós esperávamos o grande Messias que veio, que é o próprio Cristo. E ele seria o grande profeta, queria mudar a nossa percepção das coisas, da nossa realidade, da nossa sociedade, da nossa religião. Ele iria nos ajudar a entender melhor quem era Deus, né? Que Deus é esse tão importante na nossa vida. Ele falava desse Pai do céu e, no entanto, tudo acabou. Esse homem foi crucificado, esperávamos que ele ressuscitasse, como ele havia dito, mas até agora nada. Por isso, essa decepção e esse olhar triste, porque Jesus seria aquele que restauraria não só Israel, mas a vida de cada um deles. E aí, para mim, é uma das coisas mais belas. Sabe por quê? A tristeza em que esses discípulos estavam inseridos, mergulhados, é também aquela tristeza que às vezes eu tenho e você tem. Sabe quando nós estamos passando por um momento difícil, um momento de dificuldade, de sofrimento, ou até mesmo de doença, de desemprego, essas realidades que estão ao nosso redor e que normalmente nós passamos por elas, só que às vezes nós nos perdemos nestas realidades. E esquecemos que, mesmo estando numa situação como essa, nós não estamos longe do próprio Cristo. E para mim tudo isso é muito importante, sabe por quê? A gente começa a ter um outro olhar sobre o próprio Cristo. Mais uma vez, mesmo não sendo reconhecido pelos discípulos, Jesus chega até eles provocando uma reflexão, mas mostrando com esta provocação que preocupa-se com eles. Porque, na verdade, se você tem uma amizade com alguém e aquela pessoa não está bem, está triste por algum motivo, quando você chega até aquela pessoa e pergunta: mas por que você está assim? Quer dizer que você se preocupa com ela. Da mesma maneira com Jesus Cristo. Nós não ouvimos, né, Jesus falar diretamente aos nossos ouvidos, mas nós podemos percebê-lo na nossa realidade, através das pessoas, das coisas e assim por diante. Jesus nunca deixa de estar inserido na nossa realidade. Ele nunca foge da nossa realidade. Ele sempre está presente no meio de nós, como nós sempre proclamamos na Palavra de Deus e também na Santa Missa. Mas para mim, o que deve ficar para nós nesse dia da reflexão, nessa segunda parte, é justamente isso. Jesus que se preocupa com a tristeza dos discípulos, ou seja, Jesus que se preocupa com a nossa tristeza, com as nossas angústias, com as nossas aflições, com os nossos sentimentos, e ao mesmo tempo aquele Jesus que tenta nos ajudar a sair dela. Ou melhor, a sair destas situações. E aí, para mim, a gente tem que ter como referência justamente aquilo que esses discípulos viveram. Seguiram Jesus, acompanharam Jesus durante um tempo, participaram dos momentos cruciais, mais difíceis da vida de Jesus. E quando chega o momento em que eles vão conhecer um pouco mais essa glória do próprio Cristo através da sua ressurreição, dá-se a impressão de que eles se desanimam. E aí, para nós, vai ser importante ao longo dessa semana perceber que a história, como você já sabe, de uma certa maneira,
não termina aí. A história começa justamente quando eles percebem que aquele forasteiro ou que aquele estrangeiro tem alguma coisa de diferente. Eles não conseguem identificar o quê? Até mesmo pela maneira como aquele homem se coloca diante dele. Aquele homem se faz presente diante deles, melhor dizendo. Eles sabem que alguma coisa é diferente, mas não conseguem identificar. Sabe que às vezes também nós somos assim? Nós temos esta preocupação de tentar identificar Jesus em tudo. E, às vezes, nos esquecemos de contemplar a presença desse homem na nossa vida. Às vezes nos preocupamos demais em saber onde ele está e esquecemos que ele está dentro de nós mesmos. Por isso vale a pena, nesse dia, pensar um pouco nisso. Como é que a gente consegue perceber Jesus nas coisas que nós realizamos, nos encontros com as pessoas que nós provocamos? E assim, claro, a palavra de Deus se fará presente na vida de cada um de nós. Fique então agora com a bênção e com uma oração muito especial para você e para toda a sua família, sempre se preocupando com isso. Eu quero identificar a presença de Jesus na minha vida. A nossa oração de hoje vai ser de uma maneira muito especial para todos os nossos irmãos e irmãs que estão doentes, por todas as famílias que vivem esse momento tão difícil, que é conviver com a doença, com a enfermidade, junto a um seu familiar ou um parente ou um amigo. Quando nós pensamos nisso, nós temos a referência de fato de que naquele instante a pessoa mais precisa da nossa ação, do nosso carinho e da nossa compreensão. É por isso que no dia de hoje nós vamos rezar por todos os nossos irmãos e irmãs que estão doentes, nas casas, nos hospitais, aqueles que estão mais necessitados, aqueles que estão passando por momentos mais difíceis ou aqueles que estão vivendo um processo de recuperação da sua saúde e assim por diante. Ou seja, a nossa oração vai de encontro a você, principalmente a você que está doente e precisa desse nosso auxílio espiritual. Onipotente e benigníssimo Deus, que sois a salvação eterna de todos os que creem em vós, escutai as orações que vos dirigimos por este nosso irmão que está doente. Afastai dele tudo quanto o aflige e fazei em vossa misericórdia que todos os remédios aplicados ao seu mal, à sua doença, lhe sejam eficientes. Em vós, ó único autor e conservador da vida, e o Senhor supremo da nossa história, pomos toda a nossa confiança e, embora nos esforcemos por todos os meios possíveis para lhe restabelecer a saúde, todavia é só de vós que tudo esperamos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneça na paz de Deus.